Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos admiradores do Guia do Paz, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael e hoje eu vou corrigir a prova de Geografia do Paz 2 de 2019. Vamos para o primeiro item de Geografia, número 42. No mundo atual se observa uma relativa paz entre os estados, mesmo com a ocorrência de conflitos armados, perseguições étnicas e disputas de poder entre grupos em lugares como Síria, Iêmen e Sudão do Sul. Bem, se a gente pensar no século XX, a gente teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. E ainda relacionado a todos esses conflitos que eu citei, a gente teve vários outros. Então tinha guerras dentro do contexto da Guerra Fria. E aí quando a gente compara com o século XXI até o momento, a gente tem conflitos também, só que em comparação esses conflitos são bem menores. Ou seja, como o item disse, a gente tem uma relativa paz entre os estados. E isso é uma das características da nova ordem mundial até, né? Então, dessa forma, o item 42 ele está certo. 43. Atualmente, os conflitos armados são causadores de grandes migrações internacionais, com a saída de população dos países em conflito para países vizinhos ou em direção a países desenvolvidos. É bem legal que esse 43 ele estava aí, ó, no mesmo bloco desse item 42, e aí você tinha acabado de ver Síria, Iêmen e Sudão do Sul. E você tinha embaixo um item falando sobre a saída de populações dos países em conflito para países vizinhos ou em direção a países desenvolvidos. É uma situação que a gente vai lembrar muito da Síria. Vieram muitos imigrantes sírios para o Brasil e, na verdade, em decorrência da guerra civil da Síria, teve muito refugiado e muito emigrante da Síria para vários lugares do mundo. Então a gente marca esse item também como certo. 58. A intensa fragmentação da floresta amazônica e o avanço da industrialização são fatores que podem levar à crise hídrica, com o comprometimento da disponibilidade de água para as gerações futuras. Bem, é interessante você lembrar, quando fala floresta amazônica, daquele conceito dos rios voadores. É uma metáfora que relaciona a umidade que a floresta tem ao fato dela formar, de fato, rios voadores. Como assim? Essa umidade ela fica concentrada na nossa atmosfera e ela influencia o ciclo hídrico em todo o continente, na verdade influencia no mundo todo. Por isso que falam que a floresta amazônica é tão importante para o planeta Terra como um todo, né? E então isso, você pega esse conceito dos rios voadores e você já sabe que tem aí alguma coisa da floresta relacionado ao ciclo hídrico. E de fato, com a fragmentação da floresta, há a possibilidade de que a gente tenha uma crise hídrica, já que você vai estar interferindo nesse ciclo. E foi o que o item colocou. Além disso, ele pontuou sobre a industrialização, e é importante ponderar, né, que se não for uma industrialização sustentável, assim, não vai ser 100% sustentável, mas se não for uma industrialização controlada, com políticas públicas de meio ambiente, ela vai ter ainda mais chances de levar a essa crise hídrica. Isso porque vai ter aquela influência, de repente, a indústria ficar colocando rejeitos no rio, pode ter várias dessas situações e vão levando à crise hídrica. E, por fim, né, comprometimento de disponibilidade da água às gerações futuras. Dessa forma, o item 58 está bem fácil para a gente marcar, está certo. E é importante destacar, eu sublinhei aqui, a palavra podem, porque esse tipo de palavra, podem, talvez, não consegui pensar em um outro exemplo, mas quando aumenta a possibilidade, por exemplo, é possível que isso aconteça, isso pode acontecer, talvez isso aconteça. Esses tipos de palavras, eles costumam deixar o item certo, como foi o caso. Isso porque são palavras que elas aumentam o campo interpretativo do item. Se tivesse no lugar de podem levar à crise hídrica, algo como obrigatoriamente irá levar à crise hídrica, a gente não poderia marcar o item como certo com tanta certeza igual a gente fez. Ficaria mais difícil, ficaria até questionável. Quando você coloca podem, abre o espaço interpretativo. De fato, pode vir a levar. Não é obrigatório, mas há uma grande chance de que se chegue a uma crise hídrica por conta da fragmentação da floresta amazônica. Então preste atenção nesses tipos de palavras, elas ajudam a responder muitos itens durante a prova do PAIRS. 59. A expansão das frentes pioneiras do povoamento e da agropecuária e a adoção do fogo como prática de retirada das florestas e de restos de culturas agrícolas contribuem com o aumento das áreas queimadas e desmatadas, principalmente nos períodos de seca na Amazônia. Bem, a prova foi em 2019, ano passado, né, e o que a gente estava tendo como uma grande manchete no final do ano era sobre o desmatamento e o fogo na Amazônia, que estavam fora de controle, as queimadas na Amazônia. E eu peguei essa reportagem da BBC, que dá uma lida assim e a gente consegue relembrar algumas coisas importantes daquele período. Tem ainda outra notícia: no auge das queimadas, a Amazônia sofreu
perda próximo ao do estado mais afetado da Austrália, que no caso, se eu não me engano, foi uma queimada já nesse ano agora. Enfim, lembrando desse contexto, né? Pensa que você está fazendo a prova tendo esse contexto, por isso que é importante a gente ter a atualidade. E o que o item está falando é sobre a adoção do fogo como uma prática de retirada das florestas de restos de culturas agrícolas, contribuindo para o aumento das áreas queimadas e desmatadas. E é de fato isso que acontece. Os produtores rurais, ao se utilizarem dessa prática, eles estão aumentando as áreas queimadas, né? Você está queimando a floresta, então é uma consequência lógica. E também estão promovendo o desmatamento. E muitas vezes o objetivo do produtor é colocar fogo apenas no resto de cultura agrícola, para ficar mais fácil para ele ir e plantar depois. Só que, o fogo pode sair de controle muito facilmente. E aí você acaba tendo um incêndio se alastrando, e quando é um período de seca na Amazônia, como o item falou, isso daí vai ficar ainda mais evidente, o fogo fora de controle, e a gente vai ter novamente esse cenário das queimadas. Portanto, o item 59 ele está certo. 60. As reservas extrativistas são unidades de conservação de uso integral, onde os recursos florestais são utilizados em períodos determinados e estipulados pelos órgãos ambientais. Bem, até aqui o item ele deu a definição certinha sobre as reservas extrativistas. São essas unidades de conservação de uso integral, e os órgãos ambientais eles orientam e eles determinam os períodos em que aqueles recursos podem ser extraídos dentro das reservas extrativistas. Eles orientam disso para manter a biodiversidade, para manter também o desenvolvimento dos povos que vivem nessa floresta. Porém, o item continua e diz: sendo proibida a existência de qualquer tipo de assentamento humano nessas reservas. E ao dar essa informação, ele fica errado. Isso porque nas reservas extrativistas a gente tem as comunidades tradicionais, muitas vezes, vivendo nelas. Como assim comunidades tradicionais? Alguns exemplos, né? Os povos da floresta, povos indígenas, também os seringueiros, os ribeirinhos, piaçabeiros, que é no caso quem extrai a piaçaba, castanheiros, né? A castanheira. E então o item diz que não tem nenhum tipo de assentamento humano nessas reservas. E na verdade o que acontece com mais frequência é ter o assentamento humano dentro delas, e era um assentamento que já existia antes, comunidades tradicionais que se desenvolviam ali até mesmo sem o amparo do Estado, e com o tempo passou até essa reserva extrativista para, digamos, deixar uma norma de como seria aquela exploração daqueles recursos, e pensando tanto na biodiversidade quanto no desenvolvimento do povo da floresta, que está vivendo dentro daquele assentamento humano. Como o item disse que é proibido a existência de qualquer tipo de assentamento nessas reservas, ele está errado. 66. A concentração de atividade mineradora, principalmente no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, apresenta uma contradição. Se, por um lado, as empresas mineradoras geram empregos e impostos para os municípios mineiros, por outro, representam diversos riscos de desastres ambientais e sociais decorrentes da produção de rejeitos poluidores, como ocorreu em Mariana e Brumadinho. Bem, comentou aqui sobre Brumadinho, caíram outros itens de Brumadinho nessa prova do PAIS 2, e é legal a gente lembrar, né? Foi um acidente no começo de 2019, foi em janeiro de 2019, e essa prova é de 2019. Mais uma vez, pessoal, fiquem atentos às atualidades. É importante você estar sabendo bem, porque dá para responder alguns itens com base nelas. E aí o que o item falou foi que, por um lado, você tem a mineração gerando renda, então, seja nos impostos que você traz para o estado de Minas Gerais, seja nos empregos que você tem e faz circular a economia. Isso é um lado positivo da mineração, mas tem um lado negativo, que foi mostrado por Mariana e Brumadinho, que são os desastres ambientais e sociais decorrentes dessa produção de rejeitos poluidores. Você olha assim, já dá para pensar certo, mas eu fui um pouco além e peguei aqui algumas notícias. Olha, sem mineração, PIB de Minas poderia encolher 12%, segundo o estudo, e essa é a fonte do estado de Minas. Aí aqui, ó, abre aspas, a hipotética retração causaria extinção de 1,48 milhões de postos de trabalho somente em Minas Gerais. Então você vê que a mineração ela é de fato muito importante para o PIB. Imagina você perder 12% do PIB porque você não tem mais a mineração. Mas, por outro lado, você tem tragédias que podem acontecer por conta dela, né? E aí, a gente já citou Mariana e Brumadinho, e isso é de fato uma contradição, como o item vinha falando pra gente. Dessa forma, ele está certo. Pois bem, chegamos ao último bloco de questões de geografia dessa prova aí do PAIS 2 de 2019. Nós temos um gráfico, né, o título, Diferentes projeções para a população brasileira, de 2010 até 2100.
Você vê na legenda, vê que é IBGE revisado em 2013, IBGE revisado em 2018 e ONU revisado em 2017. Essas são as 3 projeções que estão colocadas no gráfico. Essas 3 linhas, cada uma se refere a uma projeção, como a gente vê na legenda. Você pode dar uma observada dela, mas não precisa se atentar tanto ao que está rolando. Na verdade, eu recomendo que você espere para ver os itens, porque de repente pode ter um gráfico que está só de enfeite na sua prova, não vai te ajudar tanto a responder determinados itens. Então volte no gráfico depois que você sabe quais informações você tem que retirar dele. Vamos ler agora o texto. O gráfico apresentado mostra as projeções para o tamanho populacional brasileiro. Em 2013, o IBGE previu um pico populacional para 2042. A ONU, em 2017, e o IBGE, em 2018, previram esse pico populacional para 2047. Aí, a partir das informações, julgue os itens. Então, vamos para o primeiro item de geografia sobre essas informações. 107. A atual população do Brasil, em torno de 210 milhões de pessoas, confirma a elevada taxa de povoamento do território brasileiro, o que faz do Brasil um dos 10 países mais povoados do mundo. Bem, essa é a pegadinha mais manjada da história da geografia, né? Tentar confundir populoso e povoado. Essa aqui ela até que deu uma facilitada porque já relacionou ao território, então acende uma luzinha para você sabendo que está relacionando população e território, deve ser alguma coisa de densidade populacional. Calma aí, vamos entender o que é isso de povoado e o que é isso de populoso. Povoado se refere à densidade populacional de um país, de um território, de um local. Então, quando você tem muitos habitantes por quilômetro quadrado, você tem um país muito povoado. E aí isso acontece, você tem uma grande população numa área tão grande quanto e você faz essa divisão de habitantes por quilômetro quadrado e obtém um número grande, ou, isso é muito mais comum na verdade, quando você tem muita gente vivendo numa ilha, num espaço pequeno, que aí você obtém uma alta densidade populacional. E alta densidade populacional é um lugar povoado. Por outro lado, populoso é mais simples, se refere ao número absoluto da população desse lugar, a quantidade absoluta da população. Então vamos olhar aí de novo o item que estava falando do Brasil. Nós temos 210 milhões de habitantes. Isso é muita gente. Quando a gente está pensando em ser populoso, que se refere à quantidade absoluta da população, nós somos de fato muito populosos, né? 210 milhões de habitantes coloca a gente na 6ª posição. Agora, se você pega o Brasil e para pensar em ser povoado, você percebe que a situação muda um pouco. Porque embora a gente tenha 210 milhões de habitantes, a gente tem um território muito grande também. E você faz a divisão dos 210 milhões de habitantes pelo tamanho do nosso território e você obtém uma densidade populacional baixa. Quer ver? Peguei aqui no Sankes para a gente olhar a posição do Brasil. Quando é em ser populoso, falando da população apenas, nós estamos em 6º lugar, com 210 milhões de habitantes. Agora, quando é sobre a densidade populacional, ou seja, sobre ser povoado, o Brasil cai do 6º lugar para 160. Isso porque a gente tem um território muito grande, entendeu? Beleza, vimos isso, já dá para pensar o item errado. E só para complementar, deixa eu mostrar aqui mais outras informações. Eu estava falando quanto que vai acontecer do país ser povoado, na verdade. E eu peguei os mais povoados que temos. Mônaco, olha só, a área é de 2 km² e a população é de 37 mil pessoas. Então você tem uma densidade populacional de 18.654 pessoas por quilômetro quadrado. A gente tem aqui o exemplo de Singapura também, que talvez seja o de maior destaque quando a gente pensa nesse tipo de país, por conta da economia, da dinâmica e de ser tigre asiático e tudo mais. Hong Kong, o Vaticano, porque olha só, 839 pessoas vivendo lá e uma área de 0,44 km². E você tem essa densidade muito grande também. É, de fato, muito povoado o Vaticano. E por fim, completando a lista, Malta. E agora, já que você está aí de boa, não sei, eu vou te contar uma grande curiosidade. É o momento Você Sabia, e é o primeiro e último momento que eu faço isso nessas minhas aulas, mas você precisava saber dessa informação. Olha que curiosidade legal. Singapura é o único país na história que teve a sua independência contra a sua vontade. É o único país que foi expulso e por isso virou independente. No caso, Singapura foi expulso da República Malaia, né, foi expulso da Malásia, e aí virou Singapura, virou essa ilha, que na época que isso aconteceu não era tão desenvolvida. O desenvolvimento que a gente tem para conhecer Singapura como é hoje, uma referência global, veio já
nas últimas décadas, podemos dizer assim. Era um momento, você sabia, vamos voltar para o item, espero que vocês tenham gostado da curiosidade. Nós percebemos aí pelos rankings e pelas definições dos termos que o 107 ele é errado. Agora, 108. A expansão da produção agropecuária irá reverter a tendência de estabilidade do crescimento da população brasileira, dada a necessidade de mão de obra em áreas rurais, de modo semelhante ao que ocorreu no início do século passado, quando o Brasil recebeu imigrantes europeus e japoneses para trabalhar no campo. Olha, está dizendo que como a gente tem uma atividade agropecuária, uma produção agropecuária em nítida expansão, isso vai reverter as nossas dinâmicas populacionais, porque você tem o campo e você vai precisar de mais gente trabalhando no campo para estar produzindo aí para nossa agricultura. Vamos lá, tem duas coisas que vão ajudar a gente a pensar nesse item. A primeira é a gente olhar para esse gráfico aqui que fala da projeção para a população brasileira. O que a gente observa é que ela vai se estabilizar e depois começa a ter uma diminuição dessa população, certo? O item disse que a gente vai ter, na verdade, uma reversão da tendência de estabilidade, e não é o que a gente percebe segundo as projeções. Mas isso daí é um pouco mais específico, tem uma coisa mais fácil da gente lembrar, que ele colocou bem aqui, dada a necessidade de mão de obra em áreas rurais. Bem, pessoal, talvez isso fosse verdade, mas a gente passou por muitas revoluções e as zonas rurais elas não têm mais tanta necessidade de mão de obra para a produção como era antigamente. Uma máquina consegue substituir dezenas, até centenas de funcionários numa fazenda. Então isso daí não condiz com a realidade, né? O campo ele é cada vez mais mecanizado e automatizado. Dessa forma, por esses dois motivos que eu mostrei para vocês, o item 108 está errado. Chegamos ao fim dessa correção, está aqui o gabaritozinho resumido. No total foram 8 itens do tipo A. No PAS 2 e 8 itens do tipo A vai totalizar 8x. E no PAS 2 de 2019 o x valeu 0,8. Então vamos lá, 8 vezes 0,8 é uma conta bem fácil. Dá 6,4 pontos na prova de Geografia do PAS 2 de 2019. E honestamente essa prova de Geografia eu achei bem tranquila. Vocês deram uma olhada aí nos itens. Acho que era bem de boa de resolver e levar esses 6,4 pontos. O que a gente percebe é que tem que estar atento para as pegadinhas, e elas são muito manjadas, né? Aquela do populoso e povoado. Vários professores já tinham comentado, acho que não teve um professor de geografia que não fez uma questão de prova sobre isso. Então, se você estiver se preparando, fazendo exercício, com certeza vai ficar muito mais fácil, você já vai saber o que as provas de geografia costumam cobrar e esperar de você. É isso, chegamos ao final e muito obrigado por ter assistido a esse vídeo. Lembre aí de divulgar o Guia do Paz para os seus colegas, para os seus amigos, e lembre de mandar no grupo da sala. E se você teve alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai tentar responder aí o mais rápido possível. Espero que você tenha gostado e até a próxima.